Direto do plenário está de volta e, como toda quinta-feira, nós estamos vendo a entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, já para o início da sessão plenária de hoje, que nós vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário aqui na TV Justiça. Vamos sentar, por gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal do dia 21, quarta-feira, do mês de agosto. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária, realizada em 20 de agosto de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente no exercício da presidência. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque e Roberto Barroso. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgadas diversas ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. Consulto os eminentes colegas para saber se há alguma retificação a fazer na ata. Vejo que não há, então declaro-a aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, vamos iniciar com ações diretas de inconstitucionalidade cujas liminares foram deferidas. Creio que temos, então, uma dinâmica melhor e mais uma discussão um pouco mais sucinta com relação a elas, penso, e depois chamaremos os julgamentos em que há sustentação oral. Então, o primeiro julgamento será o da ação direta de inconstitucionalidade, número 1381. Procede a Alagoas, sendo relator o eminente ministro Dias Toffoli. O requerente é o governador do estado de Alagoas e a outra parte, a Assembleia Legislativa do mesmo estado. Não há sustentação oral, Vossa Excelência, então, pode oferecer. Senhor presidente, a liminar foi deferida, suspendendo a aplicação da lei. Na época, relator ministro Celso de Mello, basicamente e principalmente por ser iniciativa legislativa, quando deveria ser iniciativa do governador do estado. Eu estou, então, julgando procedente a ação direta para declarar com efeitos ex tunc a inconstitucionalidade da Lei número 5.729, de 18 de setembro de 95, do estado de Alagoas. É como voto. Qual é a essência? Ex tunc. Ex tunc. Consultos pares, não há divergência, julgaram procedente a ação por unanimidade. Chamo agora julgamento de relatoria do eminente ministro Teoriza Vasque, ação direta de inconstitucionalidade 2300, procede do Rio Grande do Sul, sendo requerente o governador do estado, daquele estado mencionado, e do outro lado figura no polo passivo, ou no polo antagônico, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul também. Ministro Teoriza Vasque, Vossa Excelência está com a palavra, já há liminar deferida e não há sustentação oral. Senhor presidente, eu leio a ementa do Acordo Supremo que deferiu a liminar. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar 11.370 do Estado do Rio Grande do Sul. Direitos e vantagens de servidores públicos estaduais. Alegado contrariedades dos artigos 2º, 37, caput 61, parágrafo 1º, 2C e 84 da Constituição Federal. Plausibilidade das alegações de inconstitucionalidade em relação à ocorrência de vício de iniciativa legislativa e a supressão de poderes do governador do Estado no exercício da direção superior da administração pública estadual. Medida cautelar deferida para suspender até o julgamento da ação a eficácia do diploma normativo sob enfoque. Senhor presidente, o meu voto é confirmando essa liminar, porque realmente a lei estadual foi de iniciativa parlamentar e operou essa modificação no Estado de Direito em área de competência privativa do governador.
Pois É não. o voto. Julgo procedente. Então, Vossa Excelência julga procedente, consulta os pares, vejo que não há divergência, aprovado por unanimidade o voto do ministro Teori Zavascki no sentido da procedência da ação direta que acabo de apregoar. De relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 3.715, que procede Tocantins, sendo requerente a associação dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil e, de outra parte, figura a Assembleia Legislativa daquele Estado. Não há sustentação oral e existe também liminar deferida. Vossa Excelência está com a palavra. É caso também, presidente, como Vossa Excelência já destacou, de liminar deferida em 24 de maio de 2006. E a disposição constante da Constituição do Estado de Tocantins dizia ordenar a sustação de contratos na competência da Assembleia Legislativa, né? Licitação em curso, ou dispensa ou inexigibilidade impugnadas pelo Tribunal de Contas por solicitação deste órgão. E depois, no artigo 33, parágrafo 5º, dizia: do julgamento de que trata o inciso 2 deste artigo, envolvendo responsáveis no âmbito estadual, cabe recurso com efeito suspensivo em 30 dias para o plenário da Assembleia Legislativa. E também, no artigo 33, inciso 9, dizia: sustar-se não atender a execução de ato impugnado, excetuados os casos previstos no parágrafo 1º deste artigo. E ainda tinha mais um dispositivo, parágrafo 1º, que dizia: em se tratando de contratos, licitação em curso, dispensa ou inexigibilidade. O tribunal suspendeu todas essas disposições e eu agora, na linha da jurisprudência, estou julgando a ação procedente. Pois não. Consulta os pares, todos de acordo, julgar procedente por votação unânime esta ação direta de inconstitucionalidade. Chamo agora a julgamento de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, ação direta de inconstitucionalidade 2225, que procede de Santa Catarina, sendo requerente o governador do Estado. E, de outra parte, figura a Assembleia Legislativa daquela unidade da Federação. Não há sustentação oral, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu vou aqui no meu voto um pouco além do que fora suspenso em liminar. O artigo 1º da lei impugnada dispõe que a nomeação para cargos de presidente, vice-presidente, diretor e membro do Conselho de Administração de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações do Estado de Santa Catarina obedecerá às condições estabelecidas nesta lei. A liminar, quando deferida, ela suspendeu a expressão empresas públicas e sociedades de economia mista deste artigo 1º. Eu estou, quanto ao artigo 1º, confirmando a liminar. A Assembleia Legislativa não cabe à Assembleia Legislativa, no meu entender, manifestar-se sobre a indicação por parte do Executivo dos dirigentes de empresas públicas e de economia mista. Mas pode se manifestar a respeito dos dirigentes das autarquias, como ocorre na esfera federal, quando se indica alguém para a Anatel, para as agências reguladoras, para o Banco Central, que os nomes são submetidos ao Senado Federal. Então, quanto ao artigo 1º, eu estou, então, confirmando a liminar para julgar inconstitucional a expressão empresas públicas, sociedade de economia mista dele constante. A liminar nada mais falou sobre os outros dispositivos. Mas eu entendo, no meu voto, senhor presidente, que o inciso 4 do artigo 2º e o artigo 3º, na sua íntegra, também seriam incompatíveis, na minha ótica, com o texto constitucional. Leio para o juízo dos eminentes colegas o inciso 4 do artigo 2º. Primeiro, a cabeça do artigo. O artigo 2º diz: o pretendente a um dos cargos referidos no artigo anterior
deverá apresentar à Assembleia Legislativa os seguintes documentos. Quanto ao 1, ao 2 e ao 3, não tenho nenhuma glosa a ser feita no meu voto, mas ao 4 tenho, senhor presidente. Quando o inciso 4 exige para o ocupante do cargo apresentar à Assembleia Legislativa a declaração atualizada de bens, contendo informações quanto à pessoa física e às pessoas jurídicas de que seja sócio ou tenha sido sócio gerente nos últimos 5 anos, eu entendo que isso é incompatível com a Constituição, não cabendo à Assembleia Legislativa exigir esta documentação previamente. E daqui a pouco vou à fundamentação do meu voto. Também entendo, além do inciso 4 do artigo 2º, o artigo 3º incompatível com a Constituição. O que dispõe o artigo 3º? Com a exoneração do cargo. Então, quando aquele agente deixa o cargo, os cargos que são os referidos no artigo 1º, com aquela glosa que estou a confirmar já anteriormente feita quando da suspensão por conta da concessão da liminar, o artigo 3º, então, estabelece, com a exoneração do cargo, a pedido ou a interesse do serviço público, deverá apresentar à Assembleia Legislativa, no período de 2 anos seguintes ao da exoneração, 1. Declaração atualizada de bens. 2. Comunicação de ocupação de cargos ou subscrição de cotas ou ações em empresas que operem no mesmo ramo de atuação da empresa estatal em que trabalhou ou em empresa de consultoria, assessoramento e intermediação de contratos com o poder público. Então, senhor presidente, além da confirmação da liminar, eu estou a entender como incompatível com a Constituição da República o inciso 4 do artigo 2º, porque, quanto a este dispositivo e ao artigo 3º, tais previsões extrapolam os sistemas de freios e contrapesos que a Constituição da nação autoriza, pois, além de determinar o fornecimento de informações protegidas por sigilo fiscal, como condição para a prévia aprovação pelo Poder Legislativo de titulares a determinados cargos, também cria mecanismo de fiscalização permanente pela Assembleia Legislativa, no caso do artigo 3º, após a exoneração dos ocupantes dos referidos cargos. Considero inconstitucional, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, a outorga à Assembleia Legislativa dessas competências para fiscalizar de modo rotineiro e indiscriminado. Ou seja, seria uma maneira ordinária, presumindo a exceção e não presumindo a boa-fé do cidadão. Uma fiscalização rotineira e indiscriminada da evolução patrimonial dos postulantes de cargos de direção da administração indireta do Estado, atingindo o respectivo cônjuge, na forma como determina o artigo 2º, parágrafo 2º, quando diz que os documentos mencionados nos incisos 1, 2, 3 e 4 deverão ser apresentados também pelo cônjuge do pretendente ao cargo e dos seus ex-ocupantes, dos cônjuges dos ex-ocupantes, bem como as atividades por eles desenvolvidas nos 2 anos seguintes à exoneração, uma vez que mencionadas atribuições não guardam nenhuma relação com as funções do Poder Legislativo, o qual presume-se sequer está aparelhado para tanto. Da análise dos dispositivos constitucionais que regulam os meios de fiscalização direta da administração pública pelo Poder Legislativo, dentre os quais se destacam os artigos 49, 50, parágrafos 1º e 2º, 58, parágrafo 3º, todos da Constituição, evidencia-se em todos esses dispositivos de controle da Carta da Nação que nenhum deles dá margem a um tipo de tal controle como está nesses dispositivos
especialmente este do artigo 3º da lei estadual e o inciso 4º do artigo 2º. E aí teço considerações, senhor presidente, sobre os incisos 9 e 10 do 49 da Constituição, quando falam do julgamento de contas, do Poder Executivo. Falo do 58, parágrafo 3º, das comissões parlamentares de inquérito. Esta, sim, tem as prerrogativas de quebra de sigilo, tais quais o Poder Judiciário. E falo das competências do artigo 70 a 75, estou aqui apenas a fazer referência, no voto está desenvolvido a questão, que são as competências dos tribunais de contas de fiscalizar. E não está esse tipo de controle nestes comandos da Carta da Nação. Então, em conclusão, senhor presidente, eu julgo procedente a ação para declarar incompatível com a Constituição, no artigo 1º, a já referida expressão, empresas públicas, sociedades de economia mista. Também declarar inconstitucional o inciso 4 do artigo 2º e, por fim, o artigo 3º, todos estes dispositivos da Lei 11.288, de 1999, do Estado de Santa Catarina. É este o resumo do voto, senhor presidente. Pois não. Agradeço a objetividade de vossa... além da liminar, por isso que eu fiz questão de fazer, então, uma locução mais alongada. Pois não. Vossa Excelência foi muito objetivo, foi um pouco além da liminar concedida, que apenas julgava inconstitucional a expressão no artigo 1º, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vossa Excelência avança, julga também inconstitucional o inciso 4º do artigo 2º e também o artigo 3º da lei impugnada. Eu vou colher os votos individualizadamente, embora a matéria seja simples. Ministro Barroso, como vota? Presidente, eu estou acompanhando o eminente relator. Quanto ao inciso 4º, eu não teria qualquer dúvida de acrescentar que exige a declaração atualizada de bens. E no 3º, também na parte que exige a declaração atualizada de bens, eu não teria nenhuma dúvida. A parte que pede para comunicar se, ao deixar uma empresa pública ou uma fundação ou uma economia mista estadual, onde vai trabalhar para verificar se há conflito ou se se aplica algum tipo de quarentena, eu nem acharia fora de propósito, mas dentro do contexto em que está inserido, e ainda com uma fiscalização por 2 anos após a exoneração, me parece uma demasia, de modo que eu estou acompanhando integralmente o eminente relator. Pois não. Ministro Teori? Presidente, quanto aos dispositivos objeto da liminar, eu acompanho o relator, também acompanho o relator em relação ao artigo 3º, porque se trata de uma exigência de submissão à Assembleia no período após a exoneração, quando, teoricamente, não existe mais nenhum vínculo com a administração. Todavia, houve advênia para julgar improcedente o pedido em relação à exigência do artigo 2º, inciso 4. Não vejo nenhuma incompatibilidade com a Constituição. Não se trata aqui propriamente de um sistema de freios e contrapesos maior do que aquele que é próprio de quem aprova e que tem a delegação ou a competência para aprovar o dirigente. Se nós conferimos à Assembleia a faculdade de aprovar ou não o dirigente, me parece que os meios para exame dessa aprovação ou desaprovação também estão lhe sendo deferidos e atribuídos. Ora, a questão patrimonial eu acho fundamental hoje. A exigência dessa rigidez na sua história patrimonial dos últimos 5 anos, me parece um elemento razoável. Eu até diria que é indispensável para a aprovação de alguém que vai exercer um cargo na administração pública indireta. De modo que eu não vejo nenhuma incompatibilidade. É uma exigência até que se faz do ponto de vista legal. Quando qualquer servidor público toma posse, ele de fato tem que prestar essa declaração à administração pública, certo, para controle
da sua eventual evolução patrimonial. Mas aqui é para a Assembleia Legislativa. Exatamente. E aí, eu não consigo imaginar a relevância dessa informação, depois que ele entra no serviço público, monitorar se houve aumento patrimonial indevido, eu não tenho dúvida. Mas antes de ele entrar, eu tenho medo da malversação dessa informação. Eu penso que, na medida que nós estamos considerando constitucional a norma que confere à Assembleia o poder de aprovar ou não aprovar, na medida que nós estamos considerando constitucional, e nós estamos fazendo isso, eu não vejo como considerar inexigível, considerar incompatível que, para efeito dessa aprovação ou desaprovação, o candidato apresente a sua situação patrimonial. Para saber se ele é rico ou pobre? Seria. Ora, por que os funcionários... Com uma invasão dos da últimos 5 anos. do candidato. Bom, eu vou pedir vênia para, nesse ponto, divergir. Considero que o inciso 4, que exige para quem se apresente, além de certidão negativa de distribuidores, civil e criminal, certidão negativa de serviço de proteção ao crédito, certidão de quitação de débitos fiscais com o Estado, se exige a declaração atualizada de bens, contendo informações quanto à pessoa física e às pessoas jurídicas de que seja sócio ou tenha sido sócio nos últimos 5 anos. Quer dizer, qual é substancialmente a diferença dessa exigência em relação aos demais documentos relativos à formação acadêmica? Então, eu vou pedir total, porque não diz respeito o patrimônio em si ao perfil do candidato ao cargo. E esse inciso, ele está umbilicalmente ligado ao artigo 3º. Só posso vislumbrar um objetivo de se exigir a declaração atualizada de bens, que é posteriormente conferir se houve ou não majoração do patrimônio no exercício do cargo, depois do exercício do cargo. Sim, aí é outra coisa. Agora, para examinar o perfil do candidato... Mas todo ano. Mutatis mutandis, seria a hipótese do Senado Federal, naqueles casos em que ele aprova os nomes para... Mas é antes da aprovação. Não, eu sei, mas é isso mesmo. Aprova os nomes para as agências reguladoras e aquelas funções que estão determinadas, ele exigir que se apresentasse também a declaração de rendas. Em princípio, eu também não vislumbro aqui um caso de inconstitucionalidade. Nós estamos falando da hipótese de dirigente de autarquia, né, que terá que passar pela aprovação, pelo crivo da Assembleia Legislativa. É disso que se cuida, porque a empresa pública e a sociedade de economia mista, por fundamento de divisão de poderes, já foi extirpado na liminar e está sendo confirmado pelo relator. Então, também não me parece que, neste caso, diferentemente do que acontece com o artigo 3º, porque, claro, no artigo 3º cria-se uma vinculação à Assembleia, né, de servidores que integravam a administração, né? Não faz nenhum sentido, mas a mim me parece que a norma se justifica. Não me parece qualquer impertinência ou desproporcionalidade. Bem, eu queria manifestar também, ainda sem externar um ponto de vista definitivo, a mim me parece também, com a devida vênia, que nós estamos aqui, de certa maneira, trabalhando com valores antagônicos. Quer dizer, de um lado, a defesa do patrimônio público, inclusive preventiva, na medida em que se pretende que se apresente uma declaração de bens antecipada e depois repressiva, quando se faz o controle a posteriori. Mas há outros valores importantes, que é o valor da intimidade, da privacidade. E aqui eu vejo, quando se fala em declaração atualizada de bens, isso implica, inclusive, de certa maneira, até a quebra do sigilo bancário da pessoa, sem autorização judicial, porque aqui ele vai ter que apresentar quanto dinheiro tem no banco, em quais contas. E isso só pode ser feito em situações excepcionais e sempre, data vênia, mediante a autorização de um magistrado, que é o guardião das garantias fundamentais. Então, nesse ponto, eu expresso a minha preocupação, mas reconhecendo os ponderáveis argumentos do ministro Teori e também do ministro Gilmar,
mas quase que já adiantando meu ponto de vista, mas externarei no momento apropriado. Para saber se o servidor público se houve ou não com probidade e correção, já há a apresentação da declaração à administração Na pública. posse. Na posse. Portanto, qual seria o bem jurídico tutelado por esta norma? O que se desejaria proteger? A única informação que se pode obter com essa declaração é a condição financeira do pretendente ao cargo público. Vamos saber se ele é rico ou se ele é pobre, se ele tem muitos bens ou poucos bens. Uma informação que, publicizada via Assembleia Legislativa, pode até expor essa pessoa. De modo que eu concordo com Vossa Excelência que eu não consigo entender qual é a finalidade pública, porque se alguém é indicado para um cargo público, se ele é pobre, ou se ele é rico, ou se ele é remediado, não faz diferença nenhuma. É claro que se ele entrou pobre e sai rico, aí há um problema, mas isso vai ser aferido pela declaração que ele prestou. De modo que eu consideraria isso aqui uma violação de privacidade, sem que, em troca, se tenha qualquer informação relevante. E aí, a meu ver, em clara violação do princípio da proporcionalidade. Você vulnera a intimidade sem realizar nenhum fim legítimo, com todo respeito. Bem, olho o voto da ministra Rosa Weber. Só para concluir. Pois não, Vossa Excelência. Concluir, Sim, não se trata de uma exigência que seja só para saber se é pobre ou rico. Me parece que não é isso. Se exige, por exemplo, que diga de que empresa, pessoa jurídica foi sócio ou tenha sido sócio-gerente nos últimos 5 anos. Ora, isso é para quem vai ser escolhido para um cargo de direção numa autarquia, parece uma informação relevante. E, de qualquer modo, ainda que não seja a mais relevante, ela certamente pode ser muito conveniente para um juízo político de aprovação ou desaprovação. Eu acho que seria muito mais ofensivo, ou tanto quanto ofensivo a essa pretensa violação da intimidade, exigir as declarações de renda todo ano, como todos os funcionários são obrigados a apresentar. De modo que eu não vejo nenhuma incompatibilidade, eu vou pedir vênia nesse ponto para divergir e julgar improcedente. Eu apenas gostaria de observar também, mas com devido respeito, quando o funcionário apresenta a sua declaração de bens obrigatoriamente, quando toma posse, essa declaração ela é guardada no setor competente de pessoal sob sigilo. E ela é aberta se houver a suspeita de alguma irregularidade, alguma ilegalidade. Neste caso, o que me preocupa é a transparência que se tem, tendo em vista que o nome do candidato à presidência de uma autarquia ou de uma fundação será discutida no Poder Legislativo, publicamente, a sua vida pessoal será escancarada. Quer dizer, e essa é uma preocupação que eu tenho, o que não acontece com o funcionário público, porque quando nós entregamos, todos nós, a nossa declaração de bens, ela fica guardada às 7 chaves. E o dia que sairmos, e se porventura agirmos mal, e certamente não agiremos, sobretudo os membros do Supremo Tribunal Federal, a primeira declaração poderá ser confrontada com as subsequentes, e sobretudo com a última. Todo ano tem que entregar, mas ela fica guardada. Ela não é pública, porque ela só poderia ser tornada pública com uma autorização, no caso aqui, de um membro do Supremo Tribunal Federal, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A declaração de quem ainda sequer é servidor público. Senhor É uma presidente, quebra. não se trata disso. Nós estamos falando aqui... colocando disposições no texto legal. Desculpe, mas nós estamos falando o texto não aqui... existe, não. O texo exige que se apresente a Assembleia. Pois é, mas a Assembleia, o Legislativo é o poder mais transparente, as discussões são públicas. Senhor presidente, nós estamos falando aqui de escolha de uma pessoa para exercer um cargo de agente político. Se equiparação... Estamos falando de um ônus que é imposto a um cidadão que está sendo indicado para um cargo público. Presidente ainda não tomou posse e este ônus a este cidadão confronta com
a Carta da Vossa Excelência é República. presidente do Tribunal A Eleitoral. intimidade é a vida Os candidatos a cargo eletivo não têm que apresentar isso. No momento do pedido de registro ao tribunal. Mas aí... Onde é que está a inconstitucionalidade isso? Aqui são cargos Aí políticos. é para exercício não é cargo público. Completamente diferente. Sim, Eu aí acho isso que deriva da equiparação. própria Constituição, data vênia, essa obrigatoriedade. Mas vejam como as questões que parecem simples são complexas toda vez que nós as apreciamos, né? Eu imaginava que esse debate seria, mas é um debate interessante. Ministro Teori, Vossa Excelência quer terminar o voto? Já se manifestou. Eu só vou discordar nesse ponto, vou pedir vênia. Pois não, agradeço então a participação de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao ministro Rosa Weber. Senhor presidente, eu estava agora aqui até relendo o voto do ministro Dias Toffoli, ele teve a gentileza de enviar cópia no momento anterior, e eu estava acompanhando Sua Excelência na linha, inclusive, da fundamentação expedida agora por Vossa Excelência, presidente, no sentido de que há uma inconstitucionalidade. Eu, sem dúvida alguma, entendo extremamente ponderáveis, como sempre, as colocações tanto do ministro Teori quanto do ministro Gilmar Mendes, mas, por hora, eu fico com a minha convicção primeira e acompanho o eminente relator na íntegra. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, com a devida vênia, saudando os presentes, como faço de hábito, e o ilustre representante do Ministério Público, quer dizer, a inconstitucionalidade ela pode se verificar tanto com a violação de regras quanto com a violação de princípios. Quando a introdução de um outro órgão diferente para ferir a legitimidade da indicação que é privativa, o que se verifica é a aptidão do indicado para o exercício do cargo. Então, por exemplo, nós somos submetidos a uma sabatina para que eles afiram se nós temos um notório saber jurídico. Muito bem. Quando é indicado por uma agência reguladora, que é basicamente o pano de fundo aqui, é preciso saber se a agência reguladora for do setor elétrico, se o indicado tem aptidão, conhecimento dessa parte de engenharia elétrica. Então, essa é a razão de ser da lei. Afora isso, essa exigência que não está prevista na Constituição, no meu modo de ver, até porque, pelo que Vossa Excelência aqui enunciou e pelo que o ministro Barroso também ratificou, essa exigência não passa pelo teste da razoabilidade, porque esse meio não vai atingir o fim proposto, em primeiro lugar. Segundo lugar, aqui apenas só para comentar, ontem nós fizemos uma nova modalidade de interpretação da Constituição, correta, porque a Corte tem esse papel de aproximar o direito da realidade, e a Corte entendeu, numa interpretação conforme a realidade, que a advocacia pública tem advogados espalhados pelo Brasil inteiro, então a regra constitucional que dispõe que só a União pode ser acionada no foro do autor, também se aplica às autarquias. Não está dito na Constituição, mas foi assim. A conclusão do julgamento foi essa, porque, de acordo com a realidade, hoje há advogados públicos espalhados pelo Brasil inteiro. Essa exigência não está na Constituição, mas foi assim que a Corte decidiu e que deve decidir, muitas vezes, aproximando a realidade da norma constitucional. Hoje aqui, essa mesma interpretação conforme a realidade tem que se pôr em evidência, a menos que se afirme que a justiça é cega e o juiz também é. Porque o que ocorre, a exposição, a indicação para esses cargos é uma indicação política. Essa indicação também passa não só pela aferição da capacidade científica, como também por um teste político ali na Casa Legislativa. E, evidentemente, que pode efetivamente haver isso que Vossa Excelência indiciou, de uma invasão desmesurada da privacidade, sem que se tenha qualquer objetivo institucional. Então, uma ponderação praticamente aqui entre a moralidade, que é um vetor da administração pública, a partir do momento em que o servidor passa a exercê-lo, e o direito antecedente, que é o direito à sua privacidade, salvo quando há intervenção judicial que determine que haja a exibição daquilo que a autoridade pública quer. Então, com base nesses fundamentos, eu estou... com os fundamentos de Vossa Excelência, do ministro Toffoli, do ministro Barroso, eu estou entendendo com a devida vênia do meu companheiro Teori Zavascki que não há, essa regra não passa pelo teste da razoabilidade. Pois não. Ministra Camelúcia tem ausência justificada. Ministro Gilmar Mendes com a palavra.
Presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanharam para me filiar à divergência inaugurada pelo ministro Teori Zavascki. Não vejo aqui nenhuma violação da privacidade, não imagino que a Assembleia Legislativa vá usar essas informações para fins outros e me parecem que as informações que se pedem são relevantes. Me parece um argumento definitivo esse hoje, essa exigência hoje existente. A Constituição também não fala quanto à apresentação de bens para registro de candidatura. Mas hoje todos nós sabemos, e aí estão a toda hora, inclusive na imprensa, né, não só a lista de bens, como também a eventual participação societária, e a ninguém ocorreu até agora dizer que isso seria inconstitucional. Nós estamos a falar de dignitários, de pretendentes a cargos importantíssimos na esfera estadual. Podem ser agências reguladoras, órgãos que vão ser responsáveis por concessão. E, claro, também a declaração de inconstitucionalidade pode também aqui se revelar inútil, porque, evidentemente, a Assembleia Legislativa poderá fazer esses pedidos, exigir que se conheça a história econômico-financeira do candidato. Parece legítimo. Se ele está submetido à aprovação, depende dessa manifestação. E eu me lembro que eu estive num desses países vizinhos, nossos amigos, e havia uma discussão sobre candidatos à Suprema Corte e a cortes constitucionais. Momentos de refazimento dessas jovens democracias, que às vezes nem chegam a se consolidar como jovens, já se bolivarizam. E lá uma discussão que era muito comum entre os candidatos era saber aqueles advogados destacados que advogavam para o tráfico de drogas. Ora, o órgão incumbido de fazer a investigação e a fazer a aprovação não teria o poder-dever de saber de onde vinha o patrimônio dessa gente e que causas eles tinham? Será que é tão oculto assim o advogado que advogava para tráfico de drogas? Não, mas era essa a discussão no país. Um país produtor de drogas, envolvido nisso, e se discutia isso. Era uma preocupação na imprensa. Agora, o órgão incumbido da aprovação e da seleção não poderia fazer esse tipo de avaliação? Então, a mim não me parece que a norma desborde de qualquer critério de realidade. Ademais, nada impede que a Assembleia faça o pedido de informações básicas sobre a vida desse sujeito, que vai, às vezes, dirigir uma entidade com um grande poder econômico-financeiro. Eu acompanho a divergência com as vênias. Pois não. Ministro Marco Aurélio. Presidente, em primeiro lugar, eu só posso vislumbrar algum móvel para essa exigência de apresentar-se a declaração atualizada de bens contendo as informações referidas no preceito, ser mantido o artigo 3º. Ou seja, se também persistir a necessidade, quando da exoneração do cargo, apresentar-se, aí eu diria, para cotejo, e quem sabe instaurar até uma comissão parlamentar de inquérito, né, a exigir-se a apresentação para perceber se a majoração do patrimônio daquele que exerceu o cargo público. Muito embora, presidente, nos dias atuais, a privacidade seja muito mitigada, havendo uma verdadeira bisbilhotice, esvaziando-se, inclusive, ante a troca de informações entre os órgãos, a cláusula constitucional que versa a quebra do sigilo bancário, por exemplo, apenas por autorização judiciária,
ou judicial, não vislumbro no que poderá ser importante para o órgão que deve aprovar o nome a exigência em si da declaração atualizada de bens do pretendente ou do indicado pelo Poder Executivo ao cargo. Ser rico ou não ser rico, não importa. O que importa é ser, daí a exigência das certidões cartorárias. Quanto a ações em curso, é ser. Então, considerada a cláusula e a própria Constituição exige para ela ser afastada a razoabilidade, a cláusula alusiva à privacidade, eu tenho como inconstitucional. Inconstitucional o preceito. O preceito, para mim, não é razoável. Qual seria a vantagem que estaria a exigir o sacrifício de um valor como valor alusivo à privacidade? Não vejo, presidente. Ministro Marco Aurélio, me permite, uma verdadeira devassa nas pessoas jurídicas de que seja sócio ou tenha sido sócio-gerente nos últimos 5 anos. Presidente, o que importa, repito, o patrimônio, em termos de análise do perfil do indicado, o patrimônio do candidato ao cargo, do indicado ao cargo, o exame do patrimônio pela Assembleia, que é um órgão coletivo. Evidentemente, os dados circularão entre os deputados estaduais. Eu peço vênia, presidente, ao ministro Teori e ao ministro Gilmar para entender que a exigência vulnera o princípio voltado à preservação da privacidade do cidadão, e é um direito básico na vida gregária, e também discrepa da exigência que há de se ter no tocante a toda norma, que é a razoabilidade do conteúdo da norma. Por isso, acompanho o relator. Pois não. Eu também, pelos motivos que já expus, ainda que em breves palavras, acompanho o relator integralmente, proclamo o resultado. Julgaram procedente a ação nos termos do voto do relator, por maioria, vencidos os ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes, que julgavam parcialmente procedente a ação nos termos dos votos. Vossa Excelência também julga parcial, porque afastou a lei. Bom, então reproclamo o resultado. Julgaram parcialmente procedente a ação, por maioria, nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, vencidos os ministros, vencidos em parte, os ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes, que também julgavam improcedente a ação em menor extensão. Em maior extensão. Improcedente em maior extensão. Em maior extensão. Não. Improcedente em maior extensão. Perfeito. O procedente em menor extensão. A recíproca é verdadeira. De relatoria da eminente ministra Rosa Weber, temos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental 97, que procede do Pará, sendo requerente a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, a ANAP, e no outro polo temos o governador do Estado do Pará e a Assembleia Legislativa local. A Associação dos Procuradores do Estado, doutor Rodrigo Mesquita, fará a sustentação oral, momento oportuno, e Vossa Excelência, então, ministra Rosa Weber, tem a palavra agora para o relatório. Senhor presidente, senhores ministros. Ouvindo. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta em face do artigo 65 da Lei Complementar número 22, de 1994, do Estado do Pará, que vincula os vencimentos dos delegados de polícia
aos dos procuradores do Estado do Pará, com fulcro em suposta lesão aos artigos 37, 13 e 39, parágrafos 1º, incisos 1, 2 e 3 da Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional 19 de 98. Eu vou fazer um resumo, senhor presidente, até para viabilizar, vai haver sustentação moral por parte da ANAP, mas ela afirma a sua legitimidade da causa ativa, afirma a existência de pertinência temática, historia que, com base nesta norma impugnada, esse artigo 65 da Lei Complementar Estadual, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Pará, a ADEPOL, obteve, mediante a impetração de um mandado de segurança, no qual apontado como autoridade coatora o governador do Estado do Pará, o reconhecimento judicial do direito de seus associados à isonomia de vencimentos relativamente aos procuradores do Estado do Pará, em decisão que transitou em julgado em 28 de maio de 1997. E noticia que a mesma ADEPOL interpôs uma reclamação ao Tribunal de Justiça do Pará, visando compelir o governador do Estado do Pará a dar cumprimento à decisão proferida nesse mandamos, mas que, é a tese que sustenta, este dispositivo da Lei 65, da Lei Complementar número 22 de 1994, e a decisão transitada em julgado não teriam sido recepcionadas pela ordem constitucional a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 19, que todos sabemos é de 1998, e que foi publicada no Diário Oficial da União de 5 de junho de 1998. Por isso, pretende, e aqui fazendo já uma síntese grande, que se declare, através desta ADPF, na medida que entende que não dispõe de outra ação de controle concentrado que possa levar a este efeito, em função da jurisprudência dominante no Supremo, no sentido de que, se a norma é anterior à alteração constitucional, não caberia falar na declaração da sua inconstitucionalidade, sim da sua não recepção por revogação tácita. Então, defendendo essas teses, ela busca, através dessa ADPF, a declaração da não recepção deste artigo da Lei Complementar que vinculou os vencimentos básicos dos delegados de polícia à carreira dos procuradores do Estado, e também a não recepção dessa decisão transitada em julgado no mandado de segurança, e ainda, em medida liminar, acresce o pedido de que fosse sustada a reclamação proposta ou apresentada ao Tribunal de Justiça do Pará. O ministro Gilmar Mendes, coube a relatoria desse processo, ele indeferiu a liminar justamente a compreensão de que, com relação ao primeiro pedido, a medida teria caráter de satisfativo, por isso seria adequado deixar a sua apreciação ao colegiado no momento oportuno, e entendeu que os dois outros pedidos, além de atrelados, vinculados ao primeiro, na verdade, encontram óbice na própria dicção da lei de regência da ADPF, que veda que, nesse caso, se suspendam ações em que ainda não ocorreu, em que ocorreu o trânsito julgado da decisão. Também o eminente ministro Gilmar admitiu o ingresso como amicicuri, tanto do Estado do Pará quanto da Associação dos Delegados de Polícia, a ADEPOL S.A. Houve nova substituição de relatoria, parecer do Procurador-Geral da República, à época, Dr. Gurgel, endossando as razões da doutora Débora Duprá, no sentido do não conhecimento da DPF, no que tange à declaração de não recepção
da decisão judicial transitada em julgado e no sentido do conhecimento, e da procedência da ação no que tange à não recepção do artigo 65, que consagra a vinculação. Eu ainda, senhor presidente, embora a matéria não seja pacífica, os ministros ajam de diferentes, têm uma compreensão diversa, eu abri vista, por cautela, ao advogado-geral da União, que também se manifestou no sentido do conhecimento parcial do feito e no mérito pela procedência, em parte, da ação para que seja declarada a não recepção pela Emenda Constitucional 19 da expressão correspondendo a de maior nível ao vencimento do Procurador do Estado de último nível, contida no artigo 65 da Lei Complementar 22 de março de 94 do Estado do Pará. Eu aduzo algumas informações práticas, peço que da tribuna sejam complementadas, se for o caso, mas a notícia que se tem é que os valores resultantes desta isonomia, eles foram pagos por precatório, a decisão, a Lei Complementar de 94, eles foram pagos efetivamente até 1995, daí a reclamação para que se procedesse ao cumprimento, no mínimo, até junho de 1998. Essa é a situação fática. Não sei se depois veio a notícia também, por petição, que a reclamação foi julgada procedente. Mas eu não sei, não tenho notícia se foi julgada procedente no sentido de determinar o pagamento até 98 ou algum pagamento posterior. É o relato, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o advogado doutor Roque Mesquita para fazer uso da palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, nesta primeira oportunidade que a Associação Nacional de Procuradores de Estado e do Distrito Federal tem de ocupar esta tribuna, saúdo a Vossa Excelência pela eleição para presidente desta Corte, tendo a certeza da condução dos trabalhos de maneira muito dedicada, como fez enquanto acadêmico, como sempre fez enquanto magistrado, notadamente quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssima senhora ministra relatora, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, a questão aqui posta, não obstante a grande repercussão que tem, a financeira que tem para o Estado do Pará, que foi colocada também na opinião, na manifestação do Procurador-Geral da República e também pelo Estado do Pará, habilitado como amicus curiae, a questão eminentemente dogmática de controle de constitucionalidade é relativamente simples, razão por que não vamos ocupar por demasia a tribuna, apenas apontando a não recepção, a partir da emenda constitucional número 19, de 98, que instituiu a reforma administrativa do Estado brasileiro, do artigo 65 da Lei Complementar número 22, de 94, do Estado do Pará. O que diz o dispositivo? O vencimento básico do delegado de Polícia Civil será fixado com diferença não superior a 5% de uma classe para outra de carreira, correspondendo a de maior nível ao vencimento do procurador do Estado de último nível, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Esta isonomia, esta vinculação não mais subsiste, porque foi revogada pela nova dicção do inciso 13 do artigo 37 da Constituição, trazida pela emenda constitucional número 19, que diz expressamente: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público.
Aqui a gente tem, então, tratando especificamente de uma preliminar levantada por um amicus curiae habilitado nos autos, que é a Associação de Delegados de Polícia Civil do Pará, de que não haveria legitimidade, não haveria pertinência temática no ajuizamento, né, na trazida da arguição através da Associação Nacional de Procuradores de Estado. Ora, se a premissa da qual parte o amicus curiae, a ADEPOL, é de que haveria equiparação remuneratória decorrente de uma equivalência institucional, está mais que claro o interesse, mais que clara a legitimidade da Associação Nacional de Procuradores de Estado. Se essa equiparação corresponde a um aumento automático dos vencimentos dos delegados, a partir de um aumento de vencimentos dos procuradores de Estado, é óbvio que na contenda política própria dos pedidos, das reivindicações de aumento por parte dos procuradores de Estado, haveria uma dificuldade em aprovação desse aumento, uma vez que o Estado do Pará, os poderes ali instituídos, a administração iria considerar a grande repercussão que teria, não apenas o aumento da remuneração dos procuradores de Estado, mas também o aumento automático da remuneração dos delegados de Polícia Civil, que é uma carreira muito mais numerosa do que a de procuradores de Estado. Então, a gente afasta aqui plenamente, né, essa arguição de que não haveria aqui legitimidade da associação em decorrência de uma suposta não demonstração de pertinência temática. Não houve então, uma revogação desta vinculação, mas houve também a revogação de um anterior requisito trazido pelo artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, para aumento de servidores, que era a isonomia entre carreiras diversas de Estado. A partir da emenda 19, os requisitos do parágrafo 1º são apenas a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. Não há, senhores ministros, desde o advento da emenda constitucional número 19 de 98, o critério de isonomia para aumento de remuneração de servidores públicos que ratificava aquela vinculação que já estava colocada pelo inciso 13 do artigo 37, também modificado, também de texto modificado, pela emenda constitucional número 49. E é isso que essa Corte já decidiu. Na ADI 4009, proposta pela Associação de Delegados de Polícia Federal do Brasil, ou seja, a Associação de Classe dos Delegados em âmbito nacional, contra a Lei Complementar número 374 de 2007 do Estado de Santa Catarina, que fazia a mesma vinculação remuneratória, porém, entre policiais civis e policiais militares, a remuneração dos delegados de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A ADEPOL Brasil ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa Lei Complementar 374 de 2007 do Estado de Santa Catarina, e esta Corte decidiu: é expressamente vedado pela Constituição do Brasil o atrelamento de remuneração de uns servidores públicos a de outros, de forma que a majoração dos vencimentos do grupo paradigma consubstancia aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado. Afrontam o texto da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação de remuneração. Trata-se de aplicar o mesmo entendimento, porém, em um outro instrumento processual, porque aqui não se pede a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, se pede a declaração de não recepção de uma norma com o advento da Emenda Constitucional 19 de 1998. Por isso, o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que se volta para a análise deste tipo de discussão em âmbito de controle de constitucionalidade concentrado. São essas as razões,
senhores ministros, não vamos aqui adentrar nos meandros financeiros, na repercussão financeira, até porque realmente neste ponto não é de legitimidade da Associação Nacional de Procuradores de Estado, que tão somente visa resguardar os interesses legítimos de sua categoria, advindos com a emenda constitucional que instituiu a reforma administrativa no Estado brasileiro. Dessa forma, ratifica inteiramente os pedidos da inicial. Agradeço a Vossa Excelência, não apenas a sustentação oral, mas também as gentis palavras que me foram dirigidas. Eu devolvo a palavra à ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhores ministros, o dispositivo acoimado de não recepcionado, né, cuja declaração de não recepção se pretende, da Lei Complementar 22 de 1994 do Pará, que vincula os vencimentos do delegado de polícia ao dos procuradores do Estado do Pará, tem o seguinte teor: o vencimento básico do delegado de Polícia Civil será fixado com diferença não superior a 5% de uma classe para outra da carreira, correspondendo a de maior nível ao vencimento do procurador de Estado de último nível, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Essa lei complementar é de 1994, como referi. E a presente ADPF busca que se declare a sua não recepção a partir da promulgação da emenda constitucional número 19 e ainda a não recepção da decisão judicial transitada em julgado em que é assegurada em mandado de segurança a isonomia. A decisão judicial concessiva da ordem transitou em julgado, relembro, em 28 de maio de 1997. Eu reconheço, senhor presidente, aqui eu vou resumir porque é uma matéria tão conhecida, a legitimidade da causa ativa da Associação Nacional dos Procuradores do Estado da ANAP, que é uma entidade de classe de âmbito nacional, nos termos do artigo 2º, inciso 1, da Lei 98/82 de 99, 103/9 da Constituição da República, bem como a presença do vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e seus objetivos institucionais. E digo que eu estou a fazê-lo forte na jurisprudência dessa Corte, em ações, em ADPFs ajuizadas pela mesma associação, a ANAP, especificamente as de número 159, da relatoria do ministro Otávio Galotti, 824, do ministro Nelson Jobim, 1120, do ministro Carlos Veloso e 1557, da ministra Ellen Grace. Também anoto, atendida pela arguente, a regularização da representação processual, com atendimento da exigência do artigo 3º, parágrafo único, da Lei 98/82 de 99. No tocante ao pedido declaratório de não recepção do artigo 65 da Lei Complementar 22 de 94 do Estado do Pará pela emenda constitucional de 19, eu entendo cabível, senhor presidente, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental na forma da lei de religência, porque tem por evidenciado no seu objeto relevante controvérsia constitucional sobre o direito estadual. Reporto-me ao parecer do Ministério Público, que examinou com muita pertinência o tema e teço considerações doutrinárias, né, e me proponho a leitura jurisprudenciais e onde exponho a minha compreensão, no sentido que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, entre outros objetivos instos ao seu papel na tutela da ordem constitucional, veio integrar a lacuna do sistema de controle concentrado de constitucionalidade relativamente à fiscalização da legitimidade constitucional de atos normativos
e aqui transcrevendo a doutrina de André Ramos Tavares, em face da Constituição que lhe seja posterior. Assim, o artigo 1º, parágrafo único, da Lei de Regência, no seu inciso 1, afirma categoricamente o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Nessa medida, digo eu, a existência de relevante controvérsia constitucional sobre lei estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade traduz circunstância caracterizadora da hipótese de cabimento, no caso, inclusive, desta DPF, onde se usa como parâmetro justamente a emenda constitucional número 19. Eu digo que também, na linha do raciocínio que eu construo, também conduzem à conclusão que a presente arguição não esbarra no óbice processual, que é um verdadeiro pressuposto negativo de admissibilidade, contemplado no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 98/82, segundo o qual não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Isso porque tem sido prestigiada, continua na interpretação desse dispositivo, a consideração da eficácia típica dos processos objetivos de proteção da ordem constitucional, vale dizer a eficácia erga omnes e o efeito vinculante próprio ao controle abstrato de constitucionalidade. Significa afirmar que o referido dispositivo, ao consagrar o que a doutrina convencionou chamar de cláusula de subsidiariedade da arguição de descumprimento, exige como condição de admissibilidade da ação a existência de outro meio de sanar a lesividade que seja tão eficaz e definitivo quanto a DPF. E prossigo dizendo que, por outro lado, a jurisprudência dessa Casa já sedimentou o entendimento de que incabível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade para impugnar a validade de ato normativo anterior ao parâmetro de constitucionalidade invocada. Aí eu cito precedentes, ministro Gilmar Mendes. Por outro lado, dentro dessas premissas, também aponto que não há nenhuma dificuldade, já foi reconhecida a possibilidade de que o parâmetro seja norma proveniente do poder constituinte derivado e não apenas do originário. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, eu concluo no sentido, na mesma linha do preconizado, tanto pelo Procurador-Geral, quanto depois das manifestações da Advocacia Geral da União, no sentido de conhecer desta DPF quanto à não recepção da lei, do artigo apontado da Lei Complementar Estadual, frente à Emenda Constitucional 19, mas de não conhecê-lo no que tange à declaração pretendida de não recepção de decisão transitada em julgado em processo de índole subjetiva por este meio. Embora eu refira, até peço que relevem no próprio voto, que fiz, depois complementei, no sentido, eu estou até citando um precedente de Vossa Excelência, que diz que a DPF não é o meio cabível. Eu cito a DPF 134, da relatoria de Vossa Excelência, Diário Oficial Diário de Justiça de 6 de agosto de 2009, onde Vossa Excelência aponta: este Instituto de Controle Concentrado de Constitucionalidade não tem como função desconstituir a coisa julgada. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é regida pelo princípio da subsidiariedade, e aí, mas o que interessa é que ela não tem, não se mostra o meio hábil ou eficaz de desconstituição, não é sucedâneo de ação rescisória, não é sucedâneo de ação revisional, mesmo no caso de relações jurídicas de natureza continuativa, como aqui parece ser. E muito mais em se tratando de um processo de natureza subjetiva como mandado de segurança. Só destaco que aqui realmente não se busca
a desconstituição da coisa julgada formada naquele processo. Na medida, o que se busca é a declaração de não recepção com a consequente ineficácia a partir da vigência da emenda constitucional 19 daquela decisão no mandado de segurança. Mas, de qualquer sorte, entendo eu que não é ao exame do mandado de uma DPF que esses aspectos possam ser aclarados, não há hipótese de cabimento. E, com relação à parte... o terceiro pedido indeferido na liminar, eu estou prejudicado porque seria a suspensão da reclamação constitucional lá no Tribunal de Justiça do Pará. Então, com relação ao pedido que eu conheço, eu entendo que a razão assiste ao autor. E a autora. E, na verdade, faço o registro que não consta e nem se afirma tenha sido revogada essa lei complementar por legislação infraconstitucional superveniente. E deixo bem claro que não está em discussão a validade nem a eficácia dessa lei complementar estadual no período compreendido entre o início de sua vigência e a promulgação da emenda constitucional número 19, em consonância, digo ainda, com a própria jurisprudência dessa Corte que assegurava esta isonomia em determinadas hipóteses e em precedentes específicos, a Unidem Case, inclusive, processo da lavra do ministro ADI 700... Não, essa é do ministro José Neri. O que é tido como leading case é da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, onde expressamente se entende, se aplica o princípio da isonomia para assegurar a vinculação, né, para assegurar ou para reputar não inconstitucional a vinculação remuneratória, na época de vencimento base, entre as carreiras de delegado de polícia e procuradores do Estado, porque, inclusive, neste processo foi excluída a vinculação ao Ministério Público. É interessante esse processo. É ministro José Neri mesmo. Veja o que se diz nessa ação direta de inconstitucionalidade 9696 de 1992, do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 1º, parágrafo único, vinculação de aumentos e equiparação entre os vencimentos das carreiras de delegado de polícia e oficial da Polícia Militar e os da carreira de procurador do Estado, Constituição Federal. Aí se diz, por força do artigo 241 da Constituição Federal, com a redação, né, originária, aos delegados de polícia de carreira, aplica-se o princípio do artigo 39, parágrafo 1º, correspondente às carreiras disciplinadas no artigo 135 da Lei Magna Federal, ou seja, as carreiras de procurador de Estado e de defensor público. Não é, em consequência, inconstitucional a lei estadual que ordena precisamente a aplicação do princípio da isonomia, Constituição Federal, artigo 39, parágrafo 1º, em favor dos delegados de polícia de carreira, relativamente aos vencimentos dos procuradores do Estado. ADI 761, relator ministro Nery da Silveira, Tribunal Pleno, julgamento em 30 de setembro de 93. E aí eu cito outros precedentes. Todavia, continuo, com o advento da emenda constitucional 19 de 98, que implementou a chamada reforma administrativa do Estado, os artigos 37, 13 e 39, parágrafo 1º da Constituição da República, passaram a ostentar uma nova redação, vedando a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Diante desta vedação cabal, a vinculação e a equiparação dos vencimentos, ampliada de modo a alcançar quaisquer espécies remuneratórias, digo eu que se a redação original
do artigo 37.13 e 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinados, comportava uma exegese que, forte justamente na isonomia entre funções iguais ou assemelhadas, contemplava significativo número de exceções à regra geral de vedação, à equiparação e à vinculação. Após a emenda constitucional 19, essas hipóteses foram sistematicamente eliminadas do texto constitucional. Faço a transcrição toda dos preceitos e, especificamente quanto aos delegados de polícia, digo, já no regime delineado pela emenda constitucional 19, a remuneração dos delegados de polícia passou a observar a forma fixada no artigo 39, parágrafo 4º da Carta Política, forte e expressa determinação do artigo 144, parágrafo 9º da mesma Constituição, que diz, 144, 9º, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39, incluído pela emenda constitucional 19. E este tem o seguinte teor: o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 10 e 11. E, finalmente, o artigo 10 da Constituição da República condiciona a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e do subsídio, de que trata o artigo 39, parágrafo 4º, à edição de lei específica, observada a iniciativa privativa. Verifica-se, assim, que não apenas a redação dada pela emenda constitucional 19 aos artigos mencionados afastou terminantemente a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções públicas por força de ato normativo infraconstitucional, como também a supressão do texto original do artigo 241 e a nova redação conferida aos artigos 39, parágrafos 1º e 4º, e 144, parágrafo 9º da Carta Política, definiram as balizas a serem observadas daí em diante para a fixação por lei da remuneração dos delegados de polícia. Transcrevo doutrina e registro finalmente que outra não é a orientação que tem sido adotada por esta Corte. E transcrevo, em especial aqui, a ADI, aqui que é do ministro Sepúlveda pertence, ADI 774, também do Rio Grande do Sul, onde ele diz vinculação de vencimentos, inconstitucionalidade, Constituição Federal, artigo 37.13, descabimento da ressalva em ação direta da validade da equiparação entre delegados de polícia e procuradores do Estado, ser revogado pela emenda constitucional 19, 98, o primitivo artigo 241 da Constituição Federal, que a legitimava, devendo eventuais efeitos concretos da norma de paridade questionada, no período em que validamente vigorou, serem demandados em concreto pelos interessados. Então, senhor presidente, né, diante dessas considerações todas, eu reputo não recepcionado o artigo 65 da Lei Complementar 22 de 94 do Estado do Pará, apenas na parte em que vincula os vencimentos dos delegados de polícia ao dos procuradores do Estado. Não recepcionado pela ordem constitucional, tal como redesenhada, repito, pela emenda constitucional 19, o que redunda na sua revogação tácita por incompatibilidade material. Mas, de outra parte, senhor presidente, é reconhecida pela jurisprudência desta Corte a validade constitucional da instituição de mera graduação remuneratória relacionada ao escalonamento hierárquico interno de uma carreira, entendo que não há incompatibilidade do referido dispositivo com a ordem constitucional vigente naquilo em que tão somente determina a fixação do vencimento básico do delegado de polícia com diferença não superior a 5% de uma classe para outra na carreira, porque o dispositivo abarca
né? As duas trago aqui precedentes do ministro Celso de Mello, Nelson Jobim, ministra Ellen Grace. E por isso, senhor presidente, conheço parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte em que conhecida, julgo-a parcialmente procedente para declarar não recepcionado pela Emenda Constitucional 19 o artigo 65 da Lei Complementar 22 de 94 do Estado do Pará, em sua segunda parte, onde estabelece a vinculação remuneratória vedada por meio da expressão, aspas, correspondendo a de maior nível ao vencimento de procurador do Estado de último nível. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu creio que podemos colher os votos. Presidente, pela ordem, para suscitar uma preliminar na forma regimental. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, a DPF tem dois objetivos. E pela primeira vez é manuseada essa ação nobre para fazer, às vezes, de ação de impugnação autônoma. Refiro-me à rescisória. E, quanto a isso, a ministra relatora prolatou um voto irreprochável. Não cabe à DPF para fulminar-se título judicial transitado em julgado, não mais passível de alteração mediante recurso. O segundo objetivo da DPF é a declaração de não recepção da de não recepção da Lei Estadual do Estado do Pará 22/94, presente a Emenda Constitucional número 19 de 98. Não resta qualquer dúvida quanto ao fato de ter sido suplantada a isonomia prevista na redação primitiva da Carta pela Emenda Constitucional número 1998 e que estava previsto no artigo 135, a versar as carreiras jurídicas, ditas jurídicas, lato sensu, gênero. Agora, o que ocorre, presidente? A lei estadual, ela disciplina a remuneração dos procuradores do Estado? Não. A lei estadual disciplina a remuneração dos delegados de polícia. Por isso é que não posso, presidente, ver o interesse de agir da Associação dos Procuradores dos Estados, ANAP, e o interesse de agir para afastar ou reparar, como está na lei regedora da DPF, afastar lesão a preceito fundamental. Não há, sob o meu ponto de ver o contexto, o interesse de agir da Associação dos Procuradores dos Estados, ANAP. Não sei em que ponto os interesses em si da categoria profissional congregada pela associação estariam sendo alcançados por essa lei do Estado do Pará, que simplesmente versa a remuneração dos delegados de polícia. Por isso é que eu suscito a preliminar de ausência de interesse da Associação dos Procuradores dos Estados, visando atacar essa lei, e concluo pela extinção do processo sem julgamento da matéria de fundo. Pois não, eu coloco... Pois não? Eu gostaria de manifestar em sentido contrário ao ministro Marco Aurélio. Entendo que nós estamos diante de um processo de feição objetiva, e desde que que haja a entidade de âmbito nacional, há o interesse público no controle. Não precisamos tratar aqui de interesse jurídico. Basta que haja o interesse, tal como na ADIM, basta que presente o interesse público no controle, porque estamos a tratar de processo de feição objetiva. Vossa Excelência não observaria, no tocante à DPF,
o princípio alusivo à pertinência temática e passaria a reconhecer às associações de âmbito nacional uma legitimidade universal. Ainda que houvesse o argumento da pertinência temática, em relação ao qual eu guardo reservas, também entendo que haveria sim um interesse público, porque poderíamos ter amanhã uma discussão, e temos de quando em vez, entre remuneração de Ministério Público e remuneração de magistrados, em suma, esse tipo de repercussão, não é, que fornece o índice para esse interesse público de controle. Eu também me permitiria, um pouco no sentido do argumento do ministro Gilmar Mendes, mas insistindo um pouco até no que diz respeito a uma possível pertinência temática, eu me animaria a dizer o seguinte, que há sim, a meu ver, interesse da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, na medida em que se vincula os vencimentos dos delegados de polícia ao do procurador do Estado, no último nível. Ou seja, isto, de certa maneira, engessaria, em tese, a possibilidade de aumentar-se os vencimentos do Procurador-Geral do Estado e, portanto, enquanto paradigma dos demais procuradores, porque teríamos que arrastar... Estão super engessados. Porque teríamos que arrastar também toda uma outra categoria jurídica no caso. É o que acontece um pouco com os magistrados, né, que hoje são o teto, em termos de subsídios, de todo o funcionalismo. Então, mas isso por força da própria Constituição. Então, vamos decidir sobre essa importante preliminar levantada pelo eminente ministro Marco Aurélio, no que diz respeito à legitimidade ativa da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, dos Estados, a ANAP. Ministro Barroso. Ministra Rosa, acho que quer se manifestar? Senhor presidente, inclusive essa matéria também está bem tratada no parecer, porque, na verdade, compreendo que esse requisito da pertinência temática ele deve ser examinado com largueza, porque justamente para que se atenda os fins do próprio controle concentrado. E, no caso, o ministro Gilmar agora destaca, há esse engessamento, Vossa Excelência, esse engessamento remuneratório, por óbvio, aumenta ainda o interesse da Associação Nacional dos Procuradores do Estado de lutar contra o que ele entende que é uma afronta própria à norma constitucional. Ministro Roberto Barroso. Pois então, presidente. Eu até tenho dúvida se eu consideraria a Associação Nacional dos Procuradores do Estado, todo apreço que tenho por ela, da qual ainda, inclusive, sou sócio, se ela teria legitimação universal. Mas, neste caso, eu não teria qualquer dúvida de que existe pertinência temática, na medida em que ser paradigma para majoração de vencimentos de outra categoria, evidentemente, é um peso para a categoria paradigma, porque uma majoração, por exemplo, de vencimentos que beneficiaria 100, 200, 300, se você atrela a outra carreira, passam a ser 1.200 e é muito mais difícil de conseguir. De modo que eu não teria dúvida, entendendo as razões do ministro Marco Aurélio, claramente entendo, mas eu penso que o interesse está presente. Estamos votando só a preliminar, certo? Só a preliminar, por enquanto. De modo que eu rejeito a preliminar. Pois não. Ministro Teori? Também com a vênia do ministro Marco Aurélio, acompanho a relatora nesse ponto. Ministro Luiz Fux? Senhor presidente, entendo que o ministro Marco Aurélio tem razão em parte, porque o interesse que se exige no processo é o interesse jurídico e não o interesse econômico. Então, enquanto gravitarmos em torno do interesse econômico, se o salário vai aumentar ou diminuir, nós não estamos falando ainda de interesse jurídico. Mas o ministro Gilmar trouxe aqui um plus sobre essa questão, revelando que desse conflito meramente econômico é que surge o interesse público, que a forciora é um interesse jurídico também. Pois não. Então, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio por esse detalhe para acompanhar a relatora. Ministro Toffoli. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio acompanhar a relatora. Ministro Gilmar Mendes.
Já me manifestei nesse sentido, presidente. Pois não, ministro. A relatora. O ministro Marco Aurélio já se pronunciou, eu também, com a devida vênia, acompanho a relatora, portanto, conhecemos do feito, tendo em conta o fato de que entendemos que a ANAP tem legitimidade ativa. Eu consulto os eminentes pares se prosseguimos por mais alguns minutos e colhemos o voto dos colegas ou fazemos uma interrupção. Pois não, acho que é uma questão simples também. Vamos tomar os votos, então. Ministro Roberto Barroso, como vota quanto ao mérito? Acompanho integralmente a relatora, presidente. Ministro Eri Zavascki. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora, mas eu gostaria de registrar um aspecto que também foi abordado lateralmente agora pelo ministro Marco Aurélio, que tem uma grande relevância prática nesse caso. É da razão pela qual não se conhece da ação, do que se refere ao pedido de limitação dos efeitos da decisão judicial proferida no mandado de segurança à vigência da emenda constitucional. Por que isso é importante do ponto de vista prático? Ao que se pode deduzir, antes da emenda, havia uma sentença reconhecendo esse direito. Se nós dissermos que não conhecemos a DPF, porque ela não se presta a servir como rescisória, nós poderemos dar a entender que essa sentença continua vigente. Na verdade, a ministra relatora, no seu voto apresentado agora no plenário, que é um pouquinho diferente do apresentado na forma escrita, colocou que o problema aqui não é propriamente uma questão relacionada com a rescisão da sentença, mas quanto à eficácia da sentença. Isso é muito importante, porque realmente não se trata aqui de saber se a sentença deve ser rescindida ou não deve ser rescindida, porque não está em discussão a validade da sentença. A rescisória é uma ação destinada a rescindir, desfazer um ato inválido com eficácia ex tunc. Aqui, o que está em discussão é a eficácia temporal, ou seja, até quando tem eficácia uma sentença anterior à emenda constitucional. Então, realmente, não se presta a ação, a DPF, para a finalidade que se pretende aqui de limitar os efeitos, não porque se trata de uma ação rescisória, mas porque essa limitação de efeitos, pela superveniente modificação do Estado de Direito pela emenda constitucional, ela não precisa de sentença. Recentemente, nós decidimos aqui, se trata de uma questão de eficácia temporal. Quer dizer, as sentenças valem rebus sic stantibus. Se há uma modificação do Estado de Direito superveniente, obviamente que a sentença deixa de ter eficácia. Nós decidimos aqui, recentemente, num caso de repercussão geral que foi relatado pelo ministro Luiz Fux, que ficou dito o seguinte: analisando o processo representativo da controvérsia, inserido no âmbito da sistemática da repercussão geral, se fixou a tese de que, não obstante reconhecida judicialmente certa diferença de vencimento de servidor público, o termo final dessa obrigação deve ocorrer no momento que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito adquirido à percepção ad eternum de parcela de remuneração do servidor público. Fecha aspas, eu li aqui a ementa ou o voto do ministro Luiz Fux. Ou seja, a sentença tem eficácia rebus sic stantibus. Se há uma alteração do Estado de Direito, essa perda da eficácia é automática. Ela não precisa de uma sentença rescisória. Nem teria sentido imaginar a necessidade de rescindir sentenças anteriores em sentido contrário quando vem uma emenda constitucional. Até porque a ação rescisória tem um prazo de 2 anos. Sentenças anteriores valeriam eternamente, mesmo contra a ação rescisória. Então, eu acho que esse aspecto é importante para dizer que não há necessidade, a DPF não deve ser conhecida, porque não é um instrumento, vamos dizer, não há necessidade de uma sentença
para retirar a eficácia, que é automática pela própria emenda constitucional. Então, com essa observação, eu acompanho integralmente a ministra Rosa Weber. Ministro Barroso. Nada é tão simples quanto parece. Se eu bem entendi a posição do ministro Teori, eu estou de acordo com ela. Eu apenas gostaria de confirmar se é o que eu entendi. Quer dizer, houve uma decisão em mandado de segurança que assentou o direito à equiparação, com base na norma anterior, de modo que a equiparação que foi reconhecida valerá até o momento da emenda. A partir da emenda, não há mais equiparação. E acho que não é preciso ação rescisória para esse fim. Nem ação rescisória, nem qualquer outra. Nem coisa nenhuma. Foi o que nós decidimos. É isso. Então, eu entendi corretamente e estou de pleno acordo. Muito bom. Eu só fiz o registro de que eu não conheço. Se eu não conheço, eu não emito juízo a respeito. Por essa razão, mas acho extremamente oportuno, até porque houve uma deliberação plenária da Corte, esse voto estava mais de um ano e meio já liberado para a Secretaria, que se faça até essa complementação oportuna, porque, de fato, decisão transitada e julgado em 1997, sob a égide da redação originária da Constituição de 88. A emenda constitucional é de junho de 98. Então, na verdade, o que se discute é só a partir da promulgação da emenda constitucional. Eu realmente acho que não se deve conhecer, mas é importante, eu acho, do ponto de vista prático, dizer isso, porque senão passa a impressão de que a sentença vai continuar tendo efeitos, apesar do que nós estamos decidindo aqui. Perfeito. Não, inclusive do ponto de vista prático e do ponto de vista didático. É muito importante que se assente isso. Relação continuativa, né? Isso é um optedicto importantíssimo. Na verdade, senhor presidente, essa questão é extremamente sensível. Né, no que diz com a própria relativização da coisa julgada e a existência de ações de revisão, no caso de natureza jurídica, de natureza continuativa, tem N. Não é o caso aqui, justamente por isso que eu até depois no relatório incluí expressamente a declaração de não recepção da decisão judicial transitada julgada em momento anterior com a sua consequente ineficácia, ou seja, diz com a própria eficácia e não com a desconstituição do título executivo judicial. Eu acho que a intervenção do ministro Teori Zavascki até evitará futuros embargos declaratórios, sobretudo se Vossa Excelência agora incluir essa doutíssima intervenção em seu voto. Bem, colho o pronunciamento do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu estou aqui com uma posição desconfortável, porque eu até peço vênia, porque é o último acordo que eu encontrei, e até uma DPF da relatoria de Vossa Excelência, na qual eu me baseei, que assenta o seguinte: o presente caso é objetivo a desconstituição de decisões judiciais, entre as quais muitas já transitadas e julgadas, que aplicaram os índices de reajuste, etc. e tal. Este Instituto de Controle Concentrado de Constitucionalidade não tem como função desconstituir a coisa julgada. A arguição de preceito fundamental é regida pelo descumprimento, pelo princípio da subsidiariedade. Não, todo mundo está de acordo com isso. Não, eu digo o seguinte... Eu estou de pleno acordo com isso. Mas só que, no caso, não está se pedindo rescisão da sentença. Não, evidentemente que não está se pedindo, então não se está nem acolhendo nem desacolhendo. Não, o fenômeno aqui agora, é de outra natureza. Agora, se tem uma coisa... A relatora acertou o não conhecimento neste ponto do pedido. O ministro Teori apenas chama atenção para a necessidade de que se trata de possível ineficácia da decisão pós-emenda constitucional. Exatamente. Registrando o precedente plenário, que é o que eu vou fazer, quer dizer, observar que há esse precedente plenário. Estou evocando aqui o presidente. Porque Sua Excelência está assentando que não há nenhuma sentença que pode vigorar de eterno, quer dizer, há um momento que se houver uma alteração substancial. Não, em regra vigora de eterno, até porque a Constituição diz que a nova lei, no sentido lato, não prejudica a coisa julgada. Por isso é que eu não entrei. Ela não prejudica a coisa julgada. Eu não conheço da ADPF. Eu vou me limitar a isso, vou me conter nessa discussão. Não conhecimento. Porque nas relações continuativas tem que ter uma intervenção judicial para verificar essa modificação do Estado de Direito. Está lá no 471.
A ação de revisão, o próprio juiz prolator, Fontes Menor, afirmava isso. Eu cito aqui. Bom, de qualquer maneira, se essa posição da ministra for vencedora, haverá uma decisão do Supremo Tribunal Federal que põe cobro a uma determinada situação e aí se verá como é que ficaram, enfim, as situações remanescentes resultantes dessa decisão judicial transitada em julgado. Mas, ministro Luiz Fux, Vossa Excelência acompanha o mérito? Eu acompanho a relatora porque ela se limitou a não conhecer. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Acompanho. Com a relatora. Ministro Gilmar? Eu também, presidente, tal como eu já tinha... Pois não. Com a relatora. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a arguição de descumprimento do preceito fundamental não é panaceia, não é remédio para todos os males, incluídos os físicos e morais. É uma ação de envergadura maior e até mesmo pressupõe a inexistência de instrumental para afastar-se do cenário jurídico lesão a direito. O que nós temos aqui? Nós temos uma arguição dirigida, inclusive, contra a coisa julgada. E aí eu penso que há consenso, unânime no sentido de não admiti-la, porque se nem mesmo a lei pode alcançar esse ato jurídico perfeito e acabado porque é emanado do judiciário, que é a coisa julgada, flexibilizada apenas pela Constituição, no que é prevista a ação rescisória, ação de impugnação autônoma, o que se dirá sem prazo algum para a propositura quanto à arguição de descumprimento do preceito fundamental. Surge a segunda matéria, e aí se potencializa a visão sobre o que se entende como preceito fundamental para pedir-se um pronunciamento do Supremo simplesmente declarativo da não recepção de um diploma estadual. Presidente, eu creio que aqui se está utilizando a arguição com uma largueza que não se coaduna com o objetivo da arguição. Nós temos que qualquer administrador pode e deve recusar a aplicação de uma lei inconstitucional. E muito embora se utilize essa nomenclatura, preceito não recepcionado, e aqui já seria não recepcionado pela emenda constitucional, não seria nem pela Carta da República na redação primitiva, o que se constata quando há o conflito é a percha, ou seja, a inconstitucionalidade. Presidente, estou convencido na espécie da inadequação da medida intentada, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, vencido nessa parte, já que a sempre ilustrada maioria admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu não posso deixar de reconhecer algo que realmente ocorreu. Ou seja, a suplantação da isonomia prevista no artigo 135 da Constituição Federal na redação primitiva pela emenda constitucional número 19. E aí chego à conclusão, portanto, de que a lei do Estado do Pará, não sei se ela vem sendo cumprida pelo administrador, ela conflita com a Constituição na atual redação, a redação decorrente da citada emenda, e por isso eu declaro a inconstitucionalidade da lei, julgando procedente nessa parte o pedido formalizado pela ANAP, pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados. Só para esclarecer, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está acompanhando a ministra
relatora, não é? Sim, presidente. Eu inicialmente, sim, claro. eu tinha me pronunciado quanto ao interesse. Isso. Agora eu me pronunciei quanto à adequação. Vou ficar vencido, porque entendo inadequada a DPF. Não barateio, para utilizar uma expressão do ministro Francisco Rezec, essa ação nobre. Pois não. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu também, pois não. Só para destacar que aquela premissa da qual me valia, ela tem ressonância legal, porque, inclusive, houve uma alteração do Código de Processo Civil por influência da Fazenda Pública, permitindo que, na execução, haja uma oposição de mérito fundada numa declaração de constitucionalidade superveniente, o que significa dizer que, se não for oposta essa objeção, a sentença, ainda que calcada em lei constitucional, vai produzir efeitos. Eu ainda espero enfrentar uma arguição de inconstitucionalidade desse preceito, no que mitiga uma garantia constitucional do cidadão, ou seja, o respeito devido à coisa julgada. Segurança jurídica. Pois não. É a inexigibilidade do título judicial fundado em lei que veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo ou decisão que seja, segundo decisões do Supremo, contrária à Constituição. Por isso que eu disse que é um tema delicado, e o que eu me proponho, senhor presidente, é de não conhecer, não buscar o meu voto, e apenas, mas aí, como o voto do ministro Teori, ele anota essa decisão plenária com relação à eficácia. Eu só acho que nós não podemos confundir conceitos. Nós não estamos aqui discutindo a validade da sentença, o mérito da sentença. Mas nós estamos discutindo a eficácia temporal tema da sentença, que é um fenômeno completamente diferente. Agora, presidente, eu não consigo conceber, talvez em razão de ser neto de português, que não se admita a ação e se emita entendimento quanto à matéria de fundo, o mérito. Também não estou emitindo sua matéria de fundo. Eu só estou dizendo que o motivo pelo qual essa DPF não deve ser conhecida é porque é desnecessário qualquer pronunciamento judicial, nesse caso. Seja com ação rescisória, seja com qualquer outro. Porque a sentença perde eficácia quando tem uma lei nova. Quando tem uma emenda constitucional nova. Mas não é esse o fundamento da... Eu devo dizer que recebi juízes em meu gabinete preocupados com o voto que foi proferido e que, no caso, haveria, inclusive, consenso quanto à declinação da competência, mas se estaria a dizer, num voto proferido, como os juízes de primeira instância, que são os competentes, devem julgar. Bem, acho que essa matéria está bem esclarecida. Eu também faço minhas as palavras iniciais do ministro Marco Aurélio, no que diz respeito a um certo alargamento do conceito de preceito fundamental. Eu, inicialmente, logo que essa matéria começou a ser ventilada e essas ações começaram a ser ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, eu tinha uma compreensão um pouco mais restrita. Eu imaginava que preceito fundamental seriam apenas aqueles valores e princípios basilares da Constituição, mas pouco a pouco... O envolvimento quase que de uma cláusula pétrea. Pois é, mas pouco a pouco houve... O Supremo Tribunal Federal foi dilargando este conceito e admitindo até uma colisão com uma regra quase que ordinária da própria Carta Magna. Então, eu estou conhecendo e, pelos argumentos expendidos pela eminente relatora e largamente discutidos pelo plenário, eu acompanho integralmente, proclamo o resultado que, por votação unânime, conheceram parcialmente da ADPF e, na parte conhecida, julgaram-na parcialmente. Não teria sido unânime porque eu assentei na adequação. Aí eu fico vencido. Vossa Excelência fica vencido apenas na parte da legitimidade. Eu suscitei um interesse de agir que não reconheci quanto à Associação dos Procuradores em relação a vencimentos dos delegados de polícia, a remuneração dos delegados de polícia, e no segundo passo entendi inadequada ação. Pois não. E declarei no meu voto extinto o processo. Nessa parte eu fico vencido. Pois não. Então, vou reproclamar. Vencido o ministro Marco Aurélio no que diz respeito à legitimidade
da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, ANAP, presidente, quanto ao interesse de agir. Quanto ao interesse de agir. Porque eu distingo a legitimidade do interesse de agir. Pois não. Então, Vossa Excelência ficou vencido na parte que entendia que a ANAP não teria interesse de agir. E ficou vencido também no que diz respeito ao conhecimento da ação, porque entende que esta ação não é apropriada para discutir, enfim, o tema, ora analisado pelo plenário. Mas, superada esta objeção inicial de Vossa Excelência, eu creio que posso proclamar que, à unanimidade, acompanharam a relatora no sentido de conhecer, por maioria de votos, então, conheceram parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mais, julgaram-na, agora por unanimidade, parcialmente procedente para declarar não recepcionado pela Emenda Constitucional 1998 o artigo 65 da Lei Complementar número 22 de 1999 do Estado do Pará, em sua segunda parte, onde estabelece a vinculação remuneratória vedada por meio da expressão, entre aspas, correspondendo a de maior nível ao vencimento de procurador do Estado de último nível. Esse é o resultado. Nessa parte, Vossa Excelência acompanhou. O acolhimento é total. Pois é, exatamente. Eu proclamei que, nesta parte, houve unanimidade de votos. O ministro Gilmar Mendes quer, ainda antes do intervalo, trazer um desempate, porque Vossa Excelência... Bem, chama a julgamento um voto de desempate de um julgamento que já se iniciou no recurso extraordinário 719.424, que procede de Alagoas, sendo relator Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, 717.424, sendo relator Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, aquela questão do Tribunal de Contas, da nomeação, onde houve um empate. O relatório é o seguinte, que eu tenho em mãos. Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que davam provimento ao recurso, e os votos do ministro Teorias Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso Melo, que negavam provimento, o julgamento foi suspenso para acolher o voto do ministro Gilmar Mendes, ausente justificadamente. Declarou suspeição o ministro Roberto Barroso e falaram pelo recorrente e tais ou quais advogados e também pelo assistente litisconsorcial. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, também de forma bastante simples, eu vou pedir, Vênia, a divergência e acompanhar o relator e todos aqueles que o acompanharam no sentido de dar provimento ao recurso. Pois não. Então, resultado, por maioria de votos, deram provimento ao recurso extraordinário 717.424, ficando vencidos os eminentes ministros Teorias Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello, e assentada a suspeição do ministro Roberto Barroso. Eu, antes de suspender, eu informo com muito prazer que estão presentes neste plenário os alunos da Faculdade Mauá de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Está suspensa a sessão.